Olá, o SBT entrevista hoje o ex-presidente Lula. Presidente, obrigado por nos dar essa entrevista. Obrigado a você, Kennedy, por essa oportunidade. Presidente, começar falando da Lava Jato. Estava previsto um depoimento do senhor na próxima semana, quarta-feira. Há notícias de que esse depoimento foi adiado em face aí de pedidos da Polícia Federal, do governo do Paraná, com medo de manifestações, porque estariam presentes tanto apoiadores do senhor quanto críticos. O adiamento desse depoimento, o senhor considera prejudicial e qual que é a importância de estar frente a frente com o juiz Sérgio Moro? Olha, primeiro, Kennedy, não tem nenhum problema com a data. A data, quem marca ela é o juiz Moro, e ele marcando, eu estarei presente, seja dia 3, dia 4, dia 2, dia 20, ou seja, eu não tenho nenhum problema com a data. Eu, aliás, estou muito com vontade de prestar esse depoimento, porque vai ser a primeira vez que eu vou ter uma oportunidade de, na frente do Moro e na sala das pessoas que me acusam também, poder dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que eu fiz e poder contraditar aquilo que eles disseram que eu fiz. Porque é um depoimento em que eu não tenho que provar a minha inocência. Eles é que têm que provar a minha culpabilidade. Então eu estou esperando, não tem nenhum problema com manifestação contra ou a favor, ou seja, eu quero ir lá e prestar meu depoimento como todo mundo faz, sabe? E prestar contas à sociedade brasileira, porque faz 3 anos que eu sou massacrado 24 horas por dia e o depoimento é a primeira grande oportunidade que eu tenho de poder falar frente a frente com o juiz Moro. Exercerem seu direito de defesa plenamente, né? Em relação ao direito de defesa, o juiz Sérgio Moro diz que ele pode rever aquele pedido de exigir a sua presença no depoimento de 87 testemunhas de defesa. No despacho, ele disse, presidente, que ele vê aparente abuso do direito de defesa e que se a sua defesa diminuir o número de testemunhas, ele poderia dispensar o senhor de estar presente. O senhor pretende, a sua defesa pretende reduzir o número de testemunhas? Como é que vê essa decisão do Moro? Kennedy, primeiro nós temos que ter em conta que o presidente, o juiz Moro, ele não pode julgar a quantidade de testemunha, ele tem que julgar a qualidade do depoimento que as pessoas vão fazer. Se os meus advogados chamaram, as testemunhas que chamaram, é porque eles acham que a testemunha tem alguma coisa nova a acrescentar, sabe, no direito de defesa que eu tenho. E ele não pode cercear e limitar o direito de defesa tentando cercear a quantidade de testemunhas. O Ministério Público não pede para mim, não pede para meus advogados, a quantidade de pessoas que vão investigar, que vão acompanhar a Polícia Federal, não pede. Portanto, eu acho que o juiz Moro teria que, democraticamente, respeitando o Estado de Direito, garantir que os advogados convoquem a testemunha que quiser convocar para participar desse processo. E quanto à exigência da sua presença? Eu acho que não tem barganha. Se o juiz Moro fez essa proposta de barganha para diminuir, que assim ele não exigirá a minha presença, para mim não tem problema. Se for necessário, eu mudo para Curitiba, fico lá o tempo necessário para esperar o julgamento. Mas a gente não vai abrir mão de uma testemunha que nós consideramos importante para esclarecer a opinião pública o que está acontecendo no Brasil. Presidente, há rumores, inclusive alguns jornalistas escreveram a respeito disso, de que o adiamento poderia estar ligado a alguma estratégia para se tentar obter alguma prova que fundamentasse um eventual pedido de prisão do senhor. E citaram até o que o Léo Pinheiro falou no depoimento na semana passada, dizendo que numa conversa o senhor teria dito a ele para destruir provas. Eu queria que o senhor se manifestasse a respeito disso que o Léo Pinheiro disse e a respeito dessa eventual possibilidade de uma prisão com esse adiamento. O senhor acredita nisso? Teme isso? Kennedy, eu acho que alguém, para ser preso, alguém tem que ter cometido um crime. Alguém tem que ter cometido uma falta grave, um delito gravíssimo que justifica a prisão. Veja, primeiro nós temos que levar em conta a situação em que o Léo deu a sua delação, o seu depoimento. O Léo, ele deu um depoimento sem o compromisso da verdade. Todo mundo já escreveu nesse país, e você já leu em vários jornais, em vários blogs, que desde 2 anos atrás o Léo vem sendo pressionado a, em algum momento, citar meu nome. Aliás, todo mundo que é preso, todo mundo que é detido, a condição sine qua non para que os procuradores aceitem a delação é citar o meu nome. E o Léo, então, era o que todo dia a gente via nos blogs. O Léo foi chamado para prestar depoimento, mas estou exigindo que ele fale o nome do Lula. O Ministério Público não aceitou o depoimento porque ele não falou o nome do Lula. Além do que, o Léo está condenado a 26 anos de cadeia. E ele viu esse dia na televisão uma grande matéria sobre as pessoas que fizeram delação premiada vivendo uma vida de nababo.
Ah, o cara está condenado a 26 anos de cadeia. O cara fala, bom, se tudo que eu fizer para sair daqui é fazer alguma futrica contra o Lula, eu vou delatar até a mãe, se for o caso. Agora, a lei da delação prevê que ele não pode mentir. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. O Léo prestou um depoimento. E no depoimento ainda não fez uma delação. Então, veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei o que vai ter na delação. Está negociando. Na delação, tanto pode mentir, que teve muita gente que já mentiu, que já voltou para fazer outra delação. Porque a pessoa pode mentir à vontade, o Ministério Público aceita ou não. O que eu estou consciente, o Kennedy, é que já faz 3 anos que eu estou sendo investigado. Já investigaram, já arrombaram a casa dos meus filhos, já invadiram a minha casa, já levantaram o meu colchão, já levantaram minha conta bancária, já fruticaram a vida minha, a da coitada da Marisa quando era viva, ou seja, e até agora eles não encontraram R$1 na minha vida. Não encontraram um indício de corrupção. Querem continuar investigando? Pode continuar investigando. Pode fazer o que bem entender. A única coisa que eu desejo, que nesse processo todo, é que ao terminar todas as investigações, pode prender mais quantos empresários quiser, pode exigir que fale o meu nome quanto quiser, porque eu duvido, e vou falar olhando na tua cara e para a Câmara, eu duvido que tenha um empresário que diga nesse país que um dia o Lula pediu R$10 para eles. Duvido. E não pedi por uma única razão, porque eu não queria perder o respeito na minha relação com os empresários e não quero que eles perdessem o respeito comigo. Porque quando um candidato a presidente ou um presidente pede dinheiro para um empresário, ele perdeu a moral com aquele empresário. Então, eu mantive essa relação porque eu gosto de receber respeito e gosto de dar respeito às pessoas. Querem continuar investigando? Pode continuar, não tem problema nenhum. Agora, se não encontrar, a única coisa que eu peço é o seguinte, pelo amor de Deus, tenho a grandeza de utilizar a palavra desculpe ao povo brasileiro e digo o seguinte, ó, nós futucamos, cutucamos, voltamos a futucar e a cutucar e não encontramos R$1 de corrupção no Lula, então nós queremos dizer que pedimos perdão para ele. Se não fizer isso, lamentavelmente, não está se fazendo justiça nesse país. Presidente, a sua defesa sempre alega a parcialidade do Moro e dos investigadores. O senhor mesmo falou, as condicionantes para os delatores é sempre envolver o nome do Lula. O senhor se sente claramente, então, é perseguido pelo Ministério Público. E por que o Ministério Público faria isso em relação ao senhor? Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Se você pegar as denúncias feitas contra mim, você percebe que elas fazem parte de um processo. Se você pegar agora esses últimos 30 dias, que vai chegando perto do meu depoimento, eles criaram um roteiro. Porque sabe qual é o grande problema da Lava Jato? O grande problema da Lava Jato é que eles se subordinaram aos meios de comunicação para poder obter sucesso no que eles estão fazendo. Então, eles estão refém dos meios de comunicação. E esse negócio não pode acabar. Não pode acabar com a manchete absolvendo Lula. Eles me condenaram 3 anos. Então, eles resolveram fazer esse show de pirotecnia, levando o Odebrecht. E é engraçado, porque, no meu caso, quando o Emílio Odebrecht foi prestar depoimento, eu vim escutando hoje, ele diz textualmente, eu e outras empresas, junto com a Globo, criamos uma empresa para pressionar o processo de privatização no governo Fernando Henrique Cardoso, sobretudo na área de telefonia e na área de petróleo. Eu imaginei que aquilo seria manchete no Jornal Nacional, nem deram nada. E o Ministério Público, nem o Janot, nem ninguém da Operação Lava Jato, resolveu fazer um processo de investigação para saber se era verdade. Então... O senhor vê seletividade nas investigações? Não, tem seletividade e tem um desejo. Eu acho que o desejo com relação a mim só tem um. Eles sabem já, eles sabem que não vão encontrar corrupção na minha vida. Eles sabem. Agora, o que está por detrás disso é que depois de tudo que eles fizeram comigo, e qualquer pesquisa de opinião pública que faça, eu apareço em primeiro lugar, na frente de todos, em algumas situações, até ganhando as eleições no primeiro turno, eles estão fazendo o que eles puderem fazer para tentar criar um processo de evitar que o Lula saia candidato em 2018. Então é importante, todo homem público tem o dever de dar explicações, o senhor mesmo mencionou que é uma oportunidade de se defender. Nessa questão do depoimento, desse processo especificamente, presidente, a acusação é a seguinte, teria havido um desvio de 3,7 milhões de reais de contratos da OAS com a Petrobras, para custear uma reforma no apartamento do Guarujá e manter o acervo presidencial guardado numa empresa durante um tempo. Na semana passada, o Léo Pinheiro disse que esse apartamento pertencia ao senhor.
O senhor nega a propriedade, a sua defesa apresentou documentos nesse sentido. Mas o Ministério Público sustenta que essa documentação, na verdade, ela faz uma ocultação de patrimônio. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação? O que eu posso dizer é que o Ministério Público começou mentindo e continua mentindo a esse respeito. Veja, para você provar que eu sou proprietário de um patrimônio qualquer, você tem que ter um recibo, você tem que ter um registro em cartório, você tem que ter uma escritura, porque isso não é uma coisa privada. Ou seja, quando você vai registrar o imóvel, você tem que mostrar claramente que tem um documento assinado. Ora, se eu não paguei, se eu não tenho recibo, se ele não recebeu, se a OAS dá o tal do apartamento como garantia de vários empréstimos que ele fez, o apartamento não pode ser meu. O apartamento não pode ser meu. A mesma coisa é a chácara. Ou seja, ele sabe que tem dono, sabe que foi pago com cheque, sabe que foi pago com... Sabe? Eles sabem, eles já investigaram tudo. Agora, se eles mentiram e não tem como sair da mentira, é problema deles, não é meu. Presidente, os investigadores, eles dizem que há evidências que reforçam a tese de acusação deles, porque houve reformas feitas no apartamento do Guarujá e no sítio o senhor frequentou o sítio durante bastante tempo. E que provaria, no entender dos investigadores, que esses bens estavam sendo preparados para o seu uso pessoal e que empreiteiras com fortes interesses em contratos da Petrobras, bancaram reformas de cozinha em apartamento, no sítio. Ou seja, eu pergunto assim, um político tão importante como o senhor, né, aceitando ali a tese da sua defesa, como o senhor está dizendo, olha, os bens não são meus. No entanto, essas reformas que podem ser descritas como agrados a um político importante, não são vantagens indevidas, como dizem os investigadores, presidente? Então vamos mudar o processo. Diga. Vamos fazer outro processo. Vamos dizer o seguinte, primeiro, queremos reconhecer que o apartamento não é do Lula e queremos reconhecer que a chácara não é do Lula. E queremos reconhecer que na chácara as empresas fizeram reformas a pedido de quem é o dono da chácara. Vamos supor que seja isso. Sim. Então tem um processo. Sim. Anula o processo de corrupção e vamos criar a tipificação de um outro processo, que ele pode chamar de processo moral, de processo ético, mas não pode continuar, sabe, dizendo que teve corrupção. Mas o senhor não vê nada eticamente errado? Você já foi da sua loja com a sua mulher comprar sapato? Já. Já. Você viu que às vezes ela pede pro cara da loja descer 40 caixas e ela bota os 40 no pé e depois ela fala, não quer nenhum, levanta e vai embora? Como é que você acha que fica o dono da loja? Puto da vida com a sua mulher, porque desceu tudo e não comprou nenhum. Ora, se ela não comprou, o sapato não é dela. Isso é o caso do apartamento? É o caso do apartamento e é o caso da chácara. Se eu não comprei, não é meu. Se eu não paguei, não é meu. Se não tem registro, não é meu. Se não tem documento, não é meu. Se não tem um cheque, não é meu. É isso que eu quero que eles digam. Depois pode dizer o que eu quiser. Meu filho, eu passei 8 anos na presidência da República. 8 anos, não foi 8 dias, não. Eu não fui num jantar. Eu não fui num casamento. Eu não fui num aniversário. Eu não fui num almoço na casa de ninguém. Exatamente. Porque eu sabia que no meu papel de presidente da República eu tinha que manter uma isenção total da relação com o empresário. Depois que eu deixei a presidência, eu tinha o direito de fazer o que eu bem entendesse, meu filho. Eu tinha o direito de ir na praia, de ir na fazenda, de ir no sítio, porque eu não era mais homem público. Eu era um cidadão ex-presidente da República. E ex é que nem jarro chinês. Sabe, não vale nada. Não, mas o senhor pode ser candidato agora, presidente, e assim, um político importante, que pode voltar a ser presidente da República, ele não tinha que recusar esse tipo de agrado das empreiteiras? Se eu for candidato, primeiro que não teve agrado, é porque eu não tenho agrado. Tá? Primeiro que não teve. Segundo, se eu for candidato, eu vou ser julgado pelo povo. E o julgamento do povo, para mim, é sagrado. Beleza, eu quero falar com o senhor. E até porque durante a campanha eu vou ter chance de debater com os meus adversários. Tem um outro ponto importante que eu preciso ouvir o senhor. Numa delação, o Emílio Odebrecht disse que conversou com o senhor sobre pedidos de contribuição para o PT. E que o senhor e ele designavam pessoas para tratar dos valores, que era uma conversa geral. E ele faz um relato na delação de que ele afirmou que ele precisava puxar a orelha do pessoal dele para não economizar, não tentar diminuir os pedidos, e o senhor precisaria puxar a orelha do seu pessoal para não pedir tanto. Esse diálogo aconteceu e o senhor fez algum pedido de doação para o PT ao Emílio Odebrecht? Deixa eu dizer para você, vou até olhar, não sei se o Emílio está vendo, ou os procuradores que fizeram a pergunta para eles estão vendo. Eu tenho muita relação de amizade com o Emílio, como tenho com o Léo. E como tenho com outros empresários. Eu duvido que algum deles, não sei quais foram as condições que eles disseram, não sei quais foram as regras que impuseram a ele, mas eu duvido
que o Emílio tenha, em algum momento, conversado comigo sobre dinheiro de campanha. Eu não permitia que se conversasse comigo e não conversava com ele sobre isso, por aquilo que eu te disse anteriormente. Eu queria manter uma relação de respeito. E se você estabelecer uma relação de pedir recursos, você cria uma relação de promiscuidade. E um presidente não pode ter relação promíscua. Eu vou te dizer mais. Se um presidente da República, qualquer que seja ele, for num jantar ou for num almoço e pedir dinheiro para empresário, ele não vai conseguir governar corretamente porque ele estabeleceu uma relação promíscua. E isso eu não aprendi na universidade, não. Isso eu aprendi na minha sobrevivência política. Portanto, eu duvido, sabe, que exista um momento em que o Emílio tenha me oferecido 5 centavos e que eu tenha pedido 4 centavos para ele. Um outro ponto importante da delação agora do Marcelo Odebrecht é a respeito de um provisionamento de recursos feito pelo Odebrecht, que nas palavras do Marcelo Odebrecht variavam ali de 35 a 40 milhões, que seria uma conta com um codinome amigo, que seria um codinome se referindo ao senhor, e que essa conta seria administrada pelo Palocci, ex-ministro da Fazenda. O Marcelo Odebrecht diz que nunca tratou com o senhor disso, mas que ele entendia, presumia, pelas conversas dele com o Palocci, isso no relato feito pelo Marcelo Odebrecht na delação, que os recursos retirados aí dessa conta, desse provisionamento, seriam utilizados pelo senhor. E, inclusive, teria dito lá que o Branislav Kontic, um auxiliar do Palocci, teria levado 13 milhões em dinheiro vivo ao senhor. A sua defesa diz que essa acusação é a mais absurda de todas as ilações. Seus advogados já se manifestaram, mas eu queria que o senhor se manifestasse e dissesse para mim por que o senhor considera a mais absurda. Você sabe que um bom cliente não se manifestaria depois da manifestação dos advogados. Mas essa não é absurda. Isso é um político. Essa é surreal. Veja, porque... primeiro, vocês sabem que já pegaram o dinheiro do Serra não sei aonde. Já pegaram o dinheiro do Aécio não sei aonde. Já pegaram o dinheiro de sei aonde. Ou seja, já pegaram o dinheiro de muita gente em paraísos fiscais pelo mundo afora. Há acusações nesse sentido. Acusações, várias acusações. Sentido. No meu caso, pense bem, no meu caso, supostamente tem uma conta que não está nem no nome do Palocci, nem no meu e ninguém do PT. Está no nome do próprio doador. Tá? Segundo, que ele retirou 13 milhões para dar para mim. Você viu a conta que fizeram do que significa 13 milhões de reais. Ora, será que 10 centavos desses 13 milhões não tinha sido depositado numa conta? Como é que eu iria carregar 13 milhões? Não é naquela mochilinha que você anda e que o jornalista para carregar computador. Então, querido Kennedy, eu fico às vezes preocupado porque essas pessoas estão presas há muito tempo. Você sabe que no tempo da tortura teve gente que morreu para não delatar. E teve gente que não aguentou a tortura, teve gente que fraquejou, teve gente que contou. E eu tinha muito debate, quando eu fundei o PT, entre aqueles que eram traidores e não. Eu não considerava traidor o cara que delatou. Ora, o Marcelo está preso há mais de 2 anos. O Marcelo, no Brasil, não temos nem habeas corpus mais. Mas a colaboração premiada não é um instrumento importante para obter uma colaboração? É um instrumento importante que deveria ser feito, sabe, se a pessoa fosse espontaneamente. Você acha que está sendo mal usado? Não está sendo mal usado, não. É que as pessoas estão sendo torturadas psicologicamente. O Marcelo não se apresentou lá para fazer uma delação premiada. Ele está sendo coagido todo santo dia, é o que a gente lê na imprensa. É o que a gente lê do Léo, o que a gente lê do Marcelo e de outros. Agora é do Palocci, todo dia. O Palocci vai fazer delação, o Palocci vai fazer delação, o Vaccari vai fazer delação, não tem quem fazer delação. Ou seja, todo dia é uma coação. Olha, eu converso com muitos advogados, eu leio jornais, eu fico sabendo de notícias. Todo dia tem alguém que foi convidado a fazer delação e citar o nome do Lula. Todo dia alguém for preso, a primeira pergunta que se faz é sobre o Lula. Houve uma prisão lá em São Bernardo por causa do Museu do Trabalho. Quase todos os investigados, a primeira pergunta era se o museu era do Lula. Sabe? Então, há eu diria quase que uma caça às bruxas. Sabe, eu sinceramente não sei porque eu fui o melhor presidente da República para o Ministério Público, eu fui o melhor presidente da República para a Polícia Federal, eu fui o presidente da República e nos 12 anos de PT foi o momento em que nós mais fortalecemos as instituições de fiscalização, a Controladoria da República foi fortalecida, a Polícia Federal foi fortalecida, o Ministério Público é um status de autonomia em que a gente indicava sempre o primeiro da lista para não permitir que ele fosse chamado de engavetador, sabe? Criamos a lei da transparência para permitir que o jornalista tivesse acesso a tudo.
Então, se tem alguém que criou o conceito de que a lei é para todos, somos nós do PT. E queremos ser julgados, nós não queremos evitar de ser julgados. Agora, o que nós queremos é que o julgamento se dê na base da prova. Eu quero que alguém prove. Não é possível que eu tenha o tanto de dinheiro que eles falam que eu tenho e eles não acharam um centavo meu e já acharam de muitas outras pessoas que eles nem falavam. Eu tenho um valor na minha vida que eu não abro mão, que é o valor do orgulho de ser honesto. Eu aprendi com uma mulher analfabeta. Eu aprendi com uma mãe analfabeta que nasceu e morreu analfabeta, de que quando a gente aprende a andar de cabeça erguida, a gente não baixa mais a cabeça. Então, meu caro, o meu patrimônio é minha moral. Presidente. Então, por favor, querem continuar me acusando, me acusem, querem continuar denunciando. Agora, eu quero que vocês provem, porque tem milhões e milhões de brasileiros que querem saber se é verdade o que vocês estão falando. Não venham dizer para mim, ou seja, eu vou prestar um depoimento, eu não quero que a pessoa pergunte se eu fui ao Guarujá, se eu paguei um pedágio. Eu quero que a pessoa me mostre algum documento que diga que eu comprei apartamento. É isso que eles têm que fazer. Não é dizer, o Lula foi no pedágio não sei aonde. O Lula foi no pedágio. Olha, meu Deus do céu, é passar num pedágio sem saber até para onde vai, porque para ir para um pedágio, pagar um pedágio para ir para o Guarujá, você pode pagar o pedágio e ir para Rio Santos, ir para Bertioga e no Guarujá, claro. Ou ir para Santos pela balsa. Então, eu estou cansado de brincadeira. A verdade é essa, eu estou cansado de brincadeira com o meu nome, estou cansado de achincalhamento e eu acho que isso tem que parar em algum momento.